tarde. Vamos renascer? Renascer é deixar morrer. Hoje é o tema da nossa live. Boa tarde. Deixa eu pôr um filtro. Tudo bem? Vamos renascer? Semana para olhar para isso. Esperar um pouquinho para começar a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Por que eu escolhi esse tema essa semana? Semana de Páscoa, então é tempo de renascimento e para que a gente possa renascer, algumas coisas precisam morrer. E claro que esse morrer não é uma exclusão, é um lugar de incluir, de que faz parte, assim como pensando também que estamos, né, no outono e é a mesma coisa. No outono as folhas caem, né? Aquilo vai para algo novo nascer. Aquelas folhas que caem, elas se transformam em outra coisa, né? Elas se transformam em adubo para que algo possa renascer. Então, é por isso que eu decidi trazer esse tema hoje. Renascer é deixar morrer. O que você precisa soltar para florescer. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu até anotei uma frase aqui que diz, né? Na natureza, tudo o que floresce antes precisou deixar ir. E na nossa alma, isso não é diferente. Tudo o que floresce antes precisou deixar ir. Assim como outono, assim como nessa semana de Páscoa. Então, um tempo em que você precisa morrer para certas coisas para poder renascer para outras. Então, como é que vai ser? Eu trouxe algumas coisas aqui que a gente precisa deixar morrer. Pode ser que você se identifique com várias? Pode. Pode ser que você só se identifique com uma? Pode. Cada caso é um caso. Então, eu vou trazer e vou, claro, falei para vocês, para trazer papel e caneta. Então, se você não pegou, pegue lá o seu papel e sua caneta, para você ir anotando. Se, olha, senti isso aqui, eu faço, para você ter uma frase. E aí você vai usando essa frase ao longo dos dias. Você pode ir repetindo essa frase, trazendo isso para a consciência, para que isso se transforme aí dentro de você. Então, são alguns padrões de comportamento, vou explicar, claro. E aí, no fim de cada comportamento, frase de solução para você levar. Na constelação, assim, né, como eu disse, na natureza, as coisas não morrem e desaparecem, elas se transformam em outras coisas. Assim como a gente diz na constelação, as coisas elas podem se transformar em outras, diferente da exclusão. Quando a gente exclui, quando a gente diz não para alguma coisa, isso tende a se repetir, isso tende a voltar de alguma forma. Mas quando a gente inclui e diz sim, a gente pode deixar isso ser transformado, isso virar outra coisa dentro de nós e, consequentemente, na nossa vida. Então, vamos começar. Primeiro padrão que a gente tem que deixar morrer para renascer. Julgar os ancestrais. Então, você
julga ainda. Ancestrais pode ser ancestrais mais distantes, vovó, bisavó. Pode ser os pais também, porque os pais também são seus ancestrais, apesar de um ancestral mais próximo, mas não deixa de ser, né? Quem veio antes é um ancestral. Então, você julga, você acha que eles fizeram errado. Eu ouço muito isso nas sessões de minha avó era uma mulher ruim, meu avô era um homem ruim, as pessoas eram ruins, ou meu avô não foi, era muito ruim para minha avó. Então essas histórias, né, principalmente dos mais antigos, de olhar e enxergar aquilo como essa pessoa é ruim, essa pessoa era brava, essa pessoa era rígida. E isso é um julgamento. Mas é assim, é realidade. Mas é um julgamento, porque você não sabe de fato o que tem dentro daquela pessoa, qual que é a dor ali que essa pessoa carrega, que faz com que ela age de determinada forma. Então, sempre que você olha para alguém e você julga essa pessoa, você está excluindo, você está dizendo não para quem aquela pessoa é, muitas vezes com um olhar ainda muito superficial, para uma dor que é muito mais profunda. Então, vamos dizer não, vamos deixar isso morrer, vamos renascer para algo novo em relação aos ancestrais. Então, o que você precisa aqui? Olhar com compaixão, entender que essa história é deles, que eles fizeram o melhor que podiam, que mesmo que você considere alguém como uma pessoa ruim, o que será que tem por trás disso? Ninguém é uma pessoa amarga, ninguém é uma pessoa agressiva, ninguém é uma pessoa porque quer. Existe uma dor muito mais profunda dentro disso. E às vezes essa forma de agir é só uma forma de se proteger, de não entrar em contato com uma dor maior. Pense, eu sempre falo isso e eu vou repetir isso muitas e muitas vezes ainda, de que nós somos muito privilegiados. Boa tarde, Keila. Nós somos muito privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Porque a gente tem, por exemplo, aqui a internet, que você, de onde você tá, você pode aprender algo com alguém, você pode fazer curso online, você pode fazer terapia. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, isso não acontecia. Deixa eu arrumar aqui. Era muito mais complicado, por exemplo, fazer uma terapia, olhar para os traumas, olhar para os medos, olhar para as questões que tinham. Então, olhe com compaixão para a sua ancestralidade. Inclua, eles são assim e eu tenho compaixão. Eu não julgo mais as escolhas deles. Eu não julgo mais a forma que eles olharam para a vida, a forma que eles agiram, independente que não tenha sido perfeito. Independente disso, a vida chegou para você. Então, olhe com compaixão, sem julgamento. E aí, agora eu vou dar a frase para você, tá? Então, olha, Camila, percebi. Realmente eu sou essa pessoa. Eu julgo os meus ancestrais. Anota a frase. Em algum momento do seu dia, pare, imagine seus ancestrais na sua frente e repita essa frase. A frase é: eu deixo com você o que é seu. Honro o seu destino e fico com a força da sua história. Vou repetir. Eu deixo você com o que é seu, honro o seu destino e fico com a força da sua história. Deu para anotar? Tudo bem? Olha, eu esqueço que eu não posso fazer isso, eu sempre faço. Certo? Então, tira um momento do seu dia, você pode fazer isso todo dia, você pode anotar. Vai repetindo essa frase. A frase é uma solução mágica? Não é, mas é consciência. É entendendo essa frase. Entender que dentro da dor tem força e que você não precisa e nem deve julgar
a forma que seus ancestrais viveram a vida deles, porque era o possível para aquela história, para aquele momento. Segundo, que você pode deixar morrer para renascer, a necessidade de agradar para ser amada. O que acontece? Isso é uma história da sua criança. As crianças são muito inteligentes e muito espertas. E tudo o que a gente precisa quando a gente é ali criança pequenininha é sobreviver. Para sobreviver, eu preciso dos adultos. Para sobreviver, eu preciso do meu pai e da minha mãe. Essa criança, ela lê, ela entende ali o ambiente e ela entende o que ela precisa ser para ser amada, ou seja, o que ela precisa ser para os pais amarem ela. O que, primeiramente, é uma fantasia, porque os pais amam, dentro, claro, do que é possível ali, né, da dinâmica que os próprios pais carregam, mas essa criança, ela é amada. Só que ela entende que para ser amada, ela vai precisar ser de determinada forma. Então, se naquela família, essa criança, ela era exaltada, por exemplo, quando ela ia bem nas provas, vamos supor. Ela entende que para eu ser amada, então eu preciso ser inteligente. Ou a menina que tinha que ser a boazinha, ou tinha que ajudar em casa. Qual é o padrão? Dentro desse padrão, essa criança entendeu que, tá, então eu preciso caber aqui nessa forminha para ser amada pelos meus cuidadores, porque isso garante aqui a minha sobrevivência. E agora, não precisa, claro, mais ser assim. Você precisa se amar sendo quem você é. Por quê? Esse mesmo entendimento de eu preciso ser tal coisa para ser amada é o que você faz com você mesma. Então, se por exemplo, vou dar esse exemplo aqui. Então, se eu entendi que para ser amada eu preciso ser inteligente, eu preciso ter nessa parte intelectual muito bem desenvolvida, porque eu era exaltada quando eu ia bem nas provas e quando eu, por exemplo, não estudava, não ia bem, eu era criticada, eu levava bronca, eu ficava de castigo, não sei. Use isso para o exemplo aí que você sentir que acontecia na sua família. Provavelmente, essa pessoa, ela vai fazer a mesma coisa com ela vai querer ser cada vez mais, então ela vai estudar cada vez mais, ela vai querer ler, ela vai fazer curso, ela vai fazer todas essas coisas para continuar alimentando essa dinâmica e ela não vai se amar por ser quem ela é. Então, ela também faz isso com ela mesma. Então, eu preciso ser isso para que o outro me ame e também para que eu me ame. Então, quando não corresponde ao que ela mesma se impõe, vai ser uma pessoa que se critica, que é muito rígida, porque ela ainda está presa nisso, sem expressar a essência dela, sem se conectar com o que é, e que tudo bem, e que ela pode ser amada por ser quem ela é. Ela não precisa exercer um papel, ela pode ser simplesmente ela. Então, o entendimento que você foi amada e você é amada por ser quem você é. Por que você foi amada? Porque os seus pais te deram tudo o que você precisava. Não te faltou nada. Se tivesse faltado, você não estaria aqui. Boa tarde, Rosiane. Se você não tivesse recebido o suficiente, você não estaria aqui. Então, pode ter faltado o que você gostaria de ter recebido. O amor que você considerou que era o amor que você desejava. Então, por exemplo, eu queria ter recebido mais carinho, eu queria ter recebido mais atenção, enfim, o que você gostaria de ter recebido. Faltou? Faltou.
Mas o que você precisava, você recebeu. Senão você não estaria aqui. Se tivesse faltado qualquer coisa, você não estaria aqui. Então, enxergue, entenda que você recebeu e que você agora, como adulta, você pode expressar quem você é. E a primeira pessoa que vai te amar agora é você mesma. Sem esse lugar de eu preciso ser isso para ser amada, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser bonita, eu preciso... Não, sabe? Porque você tá aqui, você merece ser amada e você foi amada pelos seus pais. A frase é... Então, para quem tem a necessidade de agradar para ser amada, a frase é: eu não preciso me anular para ser amada. Quem me ama, ama até os meus nãos. Vou repetir, tá? Eu não preciso me anular para ser amada. Quem me ama, ama até os meus nãos. O que isso quer dizer? Que você não precisa dizer sim para tudo para ser amada, para agradar. Que você pode ser, como eu falei, quem você é, do seu tamanho, do seu jeito. Porque você já é amada, você tá aqui, você já é amada. Então, essa é uma frase que não é, né, necessariamente para o outro, mas para você mesma. Então, se você sente isso, para um pouquinho, você pode se olhar no espelho, ou você pode anotar e ler, e repita isso para você. Essa é a sua verdade. E só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Tá bom? Fez sentido até aqui? Vamos renascer. Terceiro, vamos deixar morrer o papel da salvadora. Quem é a salvadora? Aquela que se coloca como maior que a mãe, maior que o pai. Entra muitas vezes num lugar de julgamento. Então eu acho que a minha mãe é fraca, mãe ou pai, tá? Minha mãe é fraca, minha mãe não dá conta. Então eu quero lá salvar eles das dores deles. Porque eles não sabem nada, porque eles não fazem nada direito, porque se não for eu, nada acontece na minha casa. Tudo isso é um papel de salvador. O que acontece quando você tá no lugar? Peso, porque se não é o seu lugar. Pensa que você é pra estar num lugar assim. Deixa eu pegar um bonequinho aqui. É pra você estar assim, pequena, que tá os seus pais. Você entra no lugar de salvadora, você fica aqui. Você quer ser desse tamanho aqui, que você não é. Entra no lugar dos seus avós, sendo grandes. Só que você é desse tamanho aqui, ó. Tem força isso? Não tem. Você vai ficar exausta. E esse é um lugar de arrogância. Olha como eu sou muito melhor que vocês. Eu cheguei depois, mas eu ainda sou melhor. Então eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês que façam certo. Entende a arrogância desse lugar? Seus pais, quando você nasceu, seus pais já eram adultos. Já eram adultos. Já tinham a vida deles, já estavam namorando, já estavam pagando as contas. Eles dão conta da vida deles. Desse lugar aqui, você vai ficar cansada, sem força. Imagina que você tá assim. Como é que você vai pra vida? Aqui não vai dar. Ó, não vai pra vida, que tem algo aqui na sua frente, que você só olha pra cá e não olha pra vida. Não vai conseguir ter um bom relacionamento,
não vai conseguir ganhar dinheiro, porque não tem força para ir, que toda a sua energia tá aqui, ó, querendo salvar o pai e a mãe. Deixe o seu pai e a sua mãe com a história deles. Eles são grandes, eles dão conta. Frase. Anote aí se você é a salvadora. Você é grande no seu destino. E eu sou pequena diante dele. Você é grande no seu destino e eu sou pequena diante dele. O melhor que você faz pela sua vida é ir para a vida, realizar. Não é voltar lá tentando salvar o seu pai e sua mãe. É tomando a vida que eles te deram e indo realizar. Boa tarde, Vânia. Estamos olhando para padrões que a gente precisa deixar morrer. Então, para cada padrão, eu tô passando uma frase de solução para que vocês possam usar ao longo dos dias, trazendo isso para sua vida, para sua consciência. Se você perdeu algum padrão, volta lá, a live vai ficar salva lá no feed, então volta lá para pegar as outras frases se fizer sentido para você. A gente já fez julgar os ancestrais, vamos deixar isso morrer. Necessidade de agradar para ser amada, o papel da salvadora. Mais um agora. A ideia de que você precisa lutar para merecer. Sabe aquela ideia de que você precisa fazer muito, tem que se esforçar muito, é tudo pesado, é tudo travado, para fazer dinheiro é muita luta, para conquistar alguma coisa é muito esforço, tudo é muito pesado. Muitas das vezes, de onde isso vem? De uma dor ancestral. Eu falo isso também muitas vezes aqui, que muitas de nós viemos de histórias de dor, né? Histórias de escassez, mulheres que tiveram uma vida muito sofrida, às vezes mulheres muito dependentes, que não podiam trabalhar, ou que trabalhavam de forma indireta, vendendo, enfim, trabalhando em casa, mas histórias de muita escassez. E você, de forma inconsciente, pode estar trazendo esse padrão. Qual que é a mensagem que fica? Olha, se as minhas ancestrais não puderam, né? Se elas tiveram que fazer muito esforço para conquistar alguma coisa, eu também preciso me esforçar muito. Para mim, não pode ser leve. Se foi pesado para elas, para mim também tem que ser pesado. Então, é essa a mensagem que fica. E aí, o que você precisa fazer é enxergar além, enxergar na força que tinha ali, enxergar que dentro, mesmo dentro da dor, dentro do esforço, dentro da escassez, existe a força dessas mulheres e que graças a essas mulheres você tá aqui. Você chegou graças a cada uma delas, mesmo que a vida delas tenha sido muito complicada, deu tudo certo, porque você tá aqui. Então é enxergar além dessa dor, enxergar a força das suas ancestrais. Olha como elas foram fortes, olha como dentro disso elas realizaram, porque a vida continuou. Com o que elas conseguiram, elas criaram os filhos, vieram seus pais, veio você, mesmo desde lá muito, do começo dos tempos, a vida foi continuando, mesmo dentro da dificuldade, a vida continuou. Então, enxergue a força dessas mulheres. E a frase é a seguinte: queridas mulheres da minha família, eu honro as suas lutas.
E com amor, eu escolho viver em paz e leveza. Vou repetir. Queridas mulheres da minha família, eu honro as suas lutas e com amor escolho viver em paz e leveza. Então, olhe para suas ancestrais com muito amor, com muita honra, entendendo que dentro da dor existe muita força e que essa força também vive em você. E que agora são outros tempos e que agora pode ser mais leve. Tá bom? Tá fazendo sentido? Me contem qual que é o padrão aí que você percebe que você tá trazendo. Enquanto eu bebo uma água, conta pra mim. Tá? Certo. Já falamos então 4 padrões. Vamos para mais. Vamos deixar morrer para renascer. O apego à dor como uma identidade. Algumas dores que a gente carrega, que a gente trouxe, passam a fazer parte da forma que a gente se coloca no mundo. Então, tudo o que acontece, a gente traz para esse apego. Então, vamos supor, olha, não vou nem dar exemplo de relacionamento, vamos dar um exemplo de dinheiro. Vamos dar um exemplo, primeiro um exemplo ancestral. Então, vamos supor que você, olha, então, e muitas vezes, principalmente quem tem um pouco de autoconhecimento, e aqui não tô dizendo que é errado, tá? Eu acho que é essencial e parabéns para todo mundo que tá dedicada ao autoconhecimento, né, na transformação. E aí, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, quando eu tô no atendimento, a pessoa já vem com o seu diagnóstico. Então, é que eu sou assim, porque... Então, vou dar o exemplo, né? Então, é que eu não consigo ganhar muito bem, né? Eu não consigo fazer dinheiro, porque lá na minha família, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, minha avó era assim, meu avô era assim, e já vem com toda essa história pronta. O que é isso? Apego. Tá apegada à dor, essa dor é a minha identidade. Então eu já justifico, olha, eu não consigo isso por conta disso. Isso tem força? Não. É muito mais uma justificativa, então eu não ganho dinheiro porque eu tenho essa história, do que olhar para isso de um lugar de solução. Então, ok, foi assim para eles. Eles já me ensinaram tudo que eu precisava, tudo que eu não preciso fazer. Não preciso mais viver dessa forma, eu posso agora tentar uma outra forma. Eu já sei que do jeito que eles tentaram não deu certo, então eu vou fazer diferente para ter uma nova experiência. Consegue entender a diferença entre apego, justificativa a uma história de dor e vou pegar isso para transformar, para fazer diferente? Consegue ver a diferença? Então, o apego à dor como uma forma de identidade é essa. Eu não faço porque na minha família... Que bom que tá fazendo sentido, viu? Eu não faço porque na minha família é assim. Ok? Então, é isso. Olhe para isso. E tem também situações pontuais. Então, eu
Não tô fazendo dinheiro agora porque, você sabe, né? A culpa é da economia, ou no caso do relacionamento, é porque os homens não querem nada com nada, mas é porque... Então, é sempre a justificativa que não tem força. A força essa é a minha história. Tudo bem, essa é a realidade? O que eu posso fazer com essa realidade? O que eu posso transformar? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender aqui? Esse é um movimento ativo. O movimento passivo é assim. É assim, não tem jeito, é desse jeito, não tem o que fazer. Você pega aquela dor e faz com que essa dor seja parte da sua identidade. E não é. Tem um bicho aqui. Vamos lá, então. Vou falar a frase, tá? Independente. Seja uma questão que você tá aí apegada da sua ancestralidade, seja de uma história que você tá se contando, independente do que seja. A frase é assim: obrigada por tudo que me ensinou. Agora eu sigo além. Vou repetir. Obrigada por tudo que me ensinou. Agora eu sigo além. Deixa essa dor com quem pertence. Você não precisa mais carregar uma dor que não é sua. Tudo bem? Faz sentido? Kelly, boa tarde, tudo bem? Estamos falando aqui padrões que a gente precisa deixar morrer para renascer. Vai ficar salva depois. Perdi o começo. Vai lá no feed que vai estar lá. Tem frase para várias situações, então qual fizer mais sentido aí para você, anote, repita essas frases. Muito bom, Kelly. É isso. Não deixar que a dor faça parte da sua identidade e que seja uma justificativa para você. A dor que acontece, ela tem que ser parte de um aprendizado. E aí é isso. Morrer para renascer. Eu transformo essa dor em algo de bom na minha vida, em experiências, para poder fazer diferente, tá? Boa tarde, Evair. Vamos lá. Faltam 3 padrões, tá? Ficam aqui que a gente vai ter frase para todos eles. E aí depois quem perdeu o comecinho volta lá para assistir. Relacionamentos passados mal resolvidos. A gente fala o seguinte: tudo o que a gente vive faz parte. E a gente pode ficar presa em algo não só pelo amor, mas pela dor também. Então, se você, por exemplo, teve um relacionamento lá no passado que já acabou, mas você sente mágoa, você se sentiu injustiçado, aqui pode ser relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, pode ser uma relação de trabalho, uma sociedade, independente, mas uma relação que ficou mal resolvida dentro de você, isso ainda pode impactar a sua vida hoje. Então, o primeiro ponto é dar lugar. É entender que mesmo que aquilo tenha te trazido muitas dores, independente de que dores foram essas, enfim, faz parte da sua história. Que não dá para voltar lá no passado para fazer diferente. Poderia, né? Seria ótimo se a gente pudesse, tivesse uma máquina aí do tempo que permitisse que a gente voltasse lá atrás para mudar algo que a gente viveu. Mas não é possível. E a única coisa que a gente pode fazer é dar lugar, entender,
Se tudo que acontece, 50% de responsabilidade é minha, 50% é a responsabilidade do outro. Eu tomo para mim esse 50% para entender. O que eu posso aprender aqui? Por que eu atraí essa situação para minha vida? Porque enquanto você colocar que 100% é a responsabilidade do outro, você continua no mesmo lugar. Porque se é a responsabilidade do outro, eu não preciso fazer nada. Se eu não preciso fazer nada, eu fico sempre no mesmo lugar. E provavelmente eu vou repetir essa história. Então, exemplos. Às vezes pessoas, já atendi casos assim, pessoas que carregam uma dor do primeiro relacionamento, já estão lá, já tiveram, às vezes, um relacionamento da adolescência, um relacionamento do passado mesmo, já estão lá em outro, já tiveram vários relacionamentos e, às vezes, não dá certo a relação, às vezes observa que acaba atraindo pessoas parecidas com aquela primeira relação. Por que a repetição? Porque algo precisa ser visto. Então, eu atraio pessoas parecidas para que essa primeira relação seja vista. Aquela relação que muitas vezes eu excluí porque não foi do jeito que eu queria, porque eu fui magoada, porque eu fui machucada. Que eu acho que o outro foi 100% errado. E eu não tomo para mim essa responsabilidade. E enquanto eu não tomar, isso de certa forma vai se repetindo, vai trazendo dores que ficam lá guardadinhas e que você não olha. Então, dê lugar. Sim, eu concordo com a minha história. Eu vou entender a minha responsabilidade sobre o que aconteceu. Aí você pode dizer assim, mas Camila, essa pessoa, né, ela errou comigo, não estamos tirando a responsabilidade de ninguém. Como eu falei, não é nem 100% seu, nem 100% do outro, é 50-50. O outro tem a responsabilidade dele, se ele errou, deixe com ele as consequências dos atos dele. Fique com o seu 50 dentro disso. Tá bom? Aí eu não posso fazer isso que sobe o negocinho aqui. Faz sentido? Me diz que aí eu vou dar, ó lá, que eu vou dar a frase de solução para vocês. Posso? Anotem aí, hein? Agradeço tudo o que vivemos. Agora eu te deixo no lugar certo, no passado. E sigo só com o que é meu. Vou repetir, tá? Agradeço tudo o que vivemos. Agora te deixo no lugar certo, no passado. Sigo livre só com o que é meu. Faz sentido falar essa frase? Como é que é falar? Temos mais 2, tá? 2 padrões que vamos deixar morrer hoje. Enquanto eu bebo água. Tá fazendo sentido? Então vamos lá. Para mais um padrão. Ficar no lugar errado dentro do sistema familiar. Seja como eu trouxe aí. Agradeço. Isso, Kelly, isso mesmo. Legal depois, se você puder anotar, anote, porque essas frases sempre auxiliam. Às vezes a gente tá com algo que a gente não consegue, né? Às vezes, automaticamente, assim, de uma forma natural, a gente ainda não consegue expressar. Então, essas frases ajudam, porque quando a gente se fala, a gente se ouve. E isso vai trazendo mais consciência, tá? Então, ficar no lugar errado. Como eu falei, pode ser esse lugar, como a gente viu aí nesses outros padrões. Esse lugar de maior. Pode ser a pessoa que ali, por exemplo, tinha alguma questão com o pai e com a mãe,
toma o lugar da mãe e vira a parceira do pai. Ou o contrário, às vezes, por exemplo, o pai foi embora, o pai faleceu e a filha vai e fica casada com a mãe. Enfim, qualquer lugar aí que você está fora do seu lugar. Às vezes em relação aos irmãos, às vezes está lá no lugar de mãe dos irmãos, mãe do parceiro, pai da parceira. Todos esses lugares que não te cabem. Qual que é o claro, cada lugar você vai ocupar. Em relação ao meu pai e à minha mãe, qual que é o meu lugar aqui? Filha, esse é o meu lugar. Eu não sou a mãe, eu não sou o pai, eu não sou a parceira, eu não sou o parceiro. Eu sou apenas a filha. No meu casamento, quem que eu sou aqui? Eu tô sendo pai, eu tô sendo mãe, eu tô sendo filha, eu tô sendo filho. Quem que eu sou aqui? Aqui é parceria. Quando você tá fora do seu lugar, você vai estar sempre exausto. Porque imagina o quanto é pesado estar num lugar que não é seu, fazendo algo que não é do seu tamanho, não é do seu lugar. Oi, Bianca. Tá? Então, estar no lugar que não é seu. Isso é um processo, isso é um entendimento de realmente de trazer isso para a consciência e observar e se observar. Será que esse é o meu lugar aqui? Tá bom, Camila, como é que eu sei? Tá leve? Seu relacionamento tá leve? A relação com seus pais tá leve? Ou tá pesado? Se tiver pesado, alerta, você não tá no seu lugar. Nenhuma relação é para ser pesada. As relações é para serem leves. Quer dizer que não vai ter desafio? Não, não quer dizer isso. Qualquer relação tem seus desafios, mas dentro do desafio é leve. Porque isso não tem a ver com o que acontece fora. Tem a ver com você dentro daquele lugar. Bom, aqui é o meu lugar. Como é que tá? Nossa, tá pesado aqui. Acho que eu tô fazendo muito. Ou eu tô recebendo muito. Ou eu tô com muita responsabilidade. Então, o processo de consciência. Deixa eu observar. Corporal, como é que eu me sinto? Tá leve? Tá pesado? E mais uma vez, se tiver pesado, você tá fora do seu lugar. É pra ser leve, tá? Vamos para a frase. Você vai dizer assim. Essa aqui você que vai completar, tá? Eu sou só, por exemplo, filha. Eu sou só esposa. Eu sou só o marido. Você vai dizer o só. Aqui eu sou só isso. Eu não sou mãe, pai, enfim, eu sou filha. Então você vai dizer isso. Eu sou só, vou pôr filha aqui, tá? Eu sou só, agora eu posso viver a minha vida. Hoje eu me separo das questões da minha mãe, fico apenas com o que é meu. Ela é grande e eu sou pequena. Exatamente. O que é dela pertence a ela. E por mais que você queira, muitas vezes, eu vou ajudar, você não vai conseguir. Eu tava falando isso ontem com uma cliente. Às vezes é difícil a gente mudar coisas nossas, a gente tá num processo. Como é que você quer mudar o outro? Como é que você quer tirar o outro da dor dele? Se o seu processo, o nosso processo, às vezes é difícil, que dirá ajudar no processo do outro, que é dele, e que às vezes ele nem quer olhar, porque essa cliente falou isso, né? Eu queria tanto que a minha mãe, por exemplo, constelasse, queria tanto que a minha mãe fizesse.
ela não quer. E você precisa respeitar isso. Respeitar que o outro às vezes não quer olhar pra dor dele. Deixa com ele. Quando você quer ir lá salvar, ser a mãe, cuidar, você só vai ficar exausta e não vai resolver nada. Então, viva a sua vida. O melhor que você faz é isso, por você e pelo seu sistema familiar. Viver a sua vida, a sua história. Fazer algo de bom com tudo que você recebeu. Tá bom? Faz sentido? Me diz, curta pra saber se tá fazendo sentido. Aí a gente vai para o último. Trouxe bastante, hein? Acho que eu peguei todas as coisas mais comuns, assim, que eu vejo vocês, que vocês me trazem. Eu trouxe aqui pra vocês. Então, tem frase pra todo mundo, hein? Depois, se faltou, você me fala. Se faltou, eu sou só a filha, exato. Quando você diz assim, só, isso tira um peso. Só filha. Mais nada aqui. Aqui eu sou só a filha. E aí você vai levando isso para suas outras relações. Então, por exemplo, isso. Dentro de um relacionamento, eu sou só a esposa. Não sou sua mãe. Eu sou só isso aqui. Que bom. Que bom que está fazendo sentido. Vamos para o último, então. O último acho que é bem comum para a maioria de nós, também é algo que eu ouço bastante, queixas. Eu também percebo isso, né? Estou nesse processo, que é a ilusão do controle. Acho que a gente carrega muito, porque primeiro é isso, né? O controle é uma ilusão. A gente acha que a gente está controlando, mas a gente não tá. Porque a vida está acontecendo, a vida está em movimento e não tem como a gente controlar. A vida é viva, ela tá viva. E achar que a gente está controlando alguma coisa é uma ilusão que acaba fazendo com que a gente se sinta muitas vezes ou travada. Então, por exemplo, eu quero controlar um relacionamento, eu não consigo, então eu nem vou me relacionar. E aí a gente acha que tá controlando, só que você também não tá vivendo. Então, se por exemplo, eu acho isso, né? Eu acho que eu tenho medo, eu tenho uma dor aqui e aí eu nem quero ir pra vida. Falou comigo, sempre tentei controlar tudo, minha vida desmoronou completamente, porque é só uma ilusão. Você acha que você tá, mas você não tá. Porque a vida é grande e ela é maior do que a gente. Claro que a gente tem controle sobre como, por exemplo, a gente vai reagir às coisas, sim. A gente pode, por exemplo, estar num processo de autoconhecimento para que a gente... Mas lembre que é sempre para entender e como eu vou reagir ao que acontece. Mas eu não posso controlar 100% o que acontece. Porque, como eu falei, a vida está em movimento, a vida está viva. Você está se relacionando com a vida, sou eu e a vida. E coisas vão acontecendo. Então, vou dar esse exemplo aqui. Por exemplo, do relacionamento. Então, eu acho que se relacionar é muito ruim. Então, eu já sofri muito, já fui muito magoada. Então, eu resolvo controlar isso. Vou controlar, não vou mais me relacionar. É uma forma de controle? Mas também é uma forma de não viver. Porque você não tá aprendendo, você não tá crescendo. Você só se retirou da vida. Então, a partir de agora, é assim. É claro que você não tá 100% livre.
Porque pode ser que amanhã, vamos supor, apareça alguém aí na sua vida e você fale, meu Deus, tô apaixonado, quero. Não sei o que pode acontecer, mas entende que tem esse fator também do movimento da vida acontecer e você não tá 100% livre. Mas se você considerar, realmente pode aparecer, mas mesmo assim eu vou falar, não quero me relacionar. Você tá se retirando. E como é que você quer aprender? Como é que você quer crescer? Se tudo estiver dentro desse controle. Se tudo for exatamente do jeito que você quer, imagina. Você acha que isso vai te deixar mais forte? Ou isso vai te deixar mais fraca? Mais fraca, né? Você vai ficar mais fraca. Porque você não está se relacionando com a vida. E se você não está se relacionando com a vida, você não está crescendo. E se a gente está aqui para crescer, aprender, se transformar, realizar, você precisa estar na vida para isso acontecer. E por que a gente quer tanto controlar? No fundo, é um medo. É o medo da dor. Talvez lá na sua história, quando você era pequena, as coisas eram muito sem controle. Os adultos sem controle para você, né? Que era uma criança. Então, se aconteciam coisas, se tinham brigas entre os pais, coisas que aconteciam lá, que para essa criança era fora do controle, causavam medo, causavam dor. Você veio para a vida adulta, então, para eu não sentir aquilo que eu sentia lá, aquela falta de controle que eu sentia com a vida ali, que eu tinha, né, dentro da família, eu vou para a vida adulta e não quero mais sentir aquilo que eu sentia lá quando eu era pequena. Então, agora cuidar disso, olhar para essa criança, olhar para a dor dela e entender que agora, como adulta, mesmo que as coisas não tenham controle, a adulta ela consegue lidar, porque me diz algo que a sua adulta não consegue lidar. Tirando a morte, que não, né, a morte infelizmente não tem o que fazer, mas tirando a morte, qualquer coisa que acontecer, a sua adulta vai dar um jeito, ela vai resolver. Seja mais cedo, do jeito que for, a sua adulta ela tem total capacidade de resolver uma situação. Quem não tinha era a sua criança. E aí agora, por conta da dor dela, você evita a vida para que nada saia do seu controle. E quando sai, vira uma frustração, vira uma dor. Percebi que olho para a morte, porque não olho mais para a vida. Eu estou indisponível para os relacionamentos. Depois a gente pode ver isso na sua constelação, né? Entender para onde. Porque quando alguém olha para a morte, é para a morte de alguém. É para algo. Não é, olha, eu olho para a morte porque é legal aqui olhar para a morte. Existe algo lá que acaba, né? E claro que a gente aprofunda isso um pouco mais. Existe algo lá que faz com que você olhe para seguir alguém, para alguma situação, enfim, algo que acontece lá no passado. Vamos para a frase? A frase é a seguinte: eu solto o controle e me abro para receber o que a vida tem para mim. Vou repetir. Eu solto o controle e me abro para receber o que a vida tem para mim. Observe que não é o que eu quero, é o que a vida tem para mim. E o que a vida tem para você pode não ser o que você quer, mas vai ser o que você precisa para aprender algo, para expandir, para crescer. Faz sentido?
Vou repetir de novo, hein? Eu solto o controle e me abro para receber o que a vida tem para mim. Isso mesmo, Kelly. Eu solto o controle e me abro para receber o que a vida tem para mim. E lembre que o que chega para você é o que você precisa. Então, tome isso como uma oportunidade. O que eu posso aprender aqui? E pode ser que a princípio você nem saiba direito o que é. Mas se abra. Eu falei isso outro dia nos meus stories, né? Que o feminino, ele é isso. Ele recebe algo, que é, no caso, a vida. E transforma isso em algo para eu colocar no mundo. Por isso eu trouxe essa live hoje. O que você precisa deixar morrer para você poder renascer? Nessa semana de Páscoa, né? De morte e renascimento. Morrer não quer dizer que acabou, mas quer dizer que isso vai ser transformado em outra coisa. Assim como as folhas caem na natureza, como, né, a morte de, por exemplo, um animal na terra é transformado em outra coisa. É por isso que eu trouxe essa morte simbólica, para que você transforme esses padrões em algo novo para a sua vida. Que deixe esse novo nascer, para que você possa crescer, ir para a vida, transformar, impactar na vida de outras pessoas também, na vida do seu sistema, da sua família, no seu relacionamento e no mundo. Tá bom? Fez sentido, gente? Terminamos. Eu nem sei quantos padrões, eu acho que foram 10, 8 ou 10, nem sei. Mas eu trouxe, como eu falei, tudo que eu achei que era importante, que era pertinente, dos mais comuns. Vou abrir uma caixinha de perguntas, então se ficou alguma dúvida sobre isso, ou se vocês querem trazer aí as questões de vocês, fiquem à vontade, a gente vai conversando. Quem tá entrando agora, Rita, Renata, boa tarde. Vai ficar salva lá no feed para vocês assistirem. Eu trouxe vários padrões, eu trouxe frases de solução para vocês usarem pro caso, né? Para que vocês sentirem que faz sentido aí para vocês. E aí a gente vai conversando. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. E até, viu? Um beijo e até.